Bom, então vamos iniciar com a leitura do nosso Evangelho, no capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos dos outros, a menos que isso seja para prestar um serviço. Porém, assim mesmo, ela tem o cuidado de atenuá-los tanto quanto seja possível. Não faz observações que possam chocar, não traz censuras em seus lábios, apenas conselhos, e a maior parte das vezes discretos. Quando criticais alguém, que conclusão pode ser tirada das vossas palavras? A de que vós, que o reprovais, não fizeste o que foi motivo de vossa reprovação, e de que sois melhor do que o culpado. Homens, quando julgares vossos próprios corações, vossos próprios pensamentos, vossos próprios atos, sem vos preocupardes com o que fazem vossos irmãos, quando tereis olhares severos somente para vós mesmos. Então agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para falarmos do Livro dos Espíritos, que estejamos envolvidos agora pela espiritualidade benfeitora da nossa querida casa de Clarence, para que a gente possa, Senhor, nesta vibração de amor, de paz, em nossos corações, vibrarmos por nossos irmãos que aqui se encontram, para juntos, todos nós, estudarmos essa lição. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, em nome de Clarence, que assim seja, graças a Deus. Bem, então nós temos hoje a nossa lição, que faz parte da Lei de Liberdade. É uma lei bem interessante, principalmente porque passamos por um momento aonde a nossa liberdade foi um pouco tolhida com relação a essa pandemia. Então é bom que a gente faça algumas reflexões diante do nosso livre-arbítrio e diante das consequências que muitas vezes o nosso livre-arbítrio nos leva diante dessa lei. Bem, as questões 868 até 872, ela nos remete primeiramente ao conhecimento do futuro. Então vamos ver a primeira pergunta que Kardec, com relação a esse assunto, faz aos espíritos. Pergunta Kardec: o futuro pode ser revelado ao homem? E ele teve como resposta: em princípio, o futuro lhe é oculto e apenas em casos raros e excepcionais é que Deus permite a revelação. Ora, diante dessa resposta dos espíritos, que em princípio o futuro lhe é oculto, o futuro é oculto para o homem, em princípio, nós começamos a refletir sobre essas questões. Então Deus nos oculta qual o verdadeiro sentido para que possa ser ocultado o futuro. Por que não seria mais fácil para nós o conhecimento desse futuro? Então, nós vamos pincelando, né, de acordo com o que a espiritualidade vai trazendo para nós. Por quê? Porque qual a grande finalidade de Deus, o grande objetivo de Deus, nos ocultando o nosso futuro? Então, na 869, para que a gente possa abranger um pouco mais
essa resposta, vai perguntar a Kardec, mas com que objetivo futuro se acha oculto ao homem? E aí eles responderam a Kardec, se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade. Interessante isso, né? Então, se eu soubesse do meu futuro, dos acontecimentos futuros da minha vida, eu poderia negligenciar. Se esses acontecimentos fossem bons, eu poderia, por exemplo, ser levado ao desânimo, né? Mas se esses acontecimentos não fossem tão bons, né, eu entraria num processo talvez até de inanição com relação a isso. Então é bom que a gente vá começando a perceber, primeiramente, essa questão de será que seria uma caridade? Porque às vezes quando a gente pergunta, quando uma vez foi perguntado ao Caibar Schutter, né, ele comentou sobre o esquecimento do passado, e foi bem interessante que ele disse que o conhecimento do passado era o perdão de Deus para todos nós. E né, o desconhecimento do futuro, então, seria a caridade para todos nós. A caridade que Deus nos dá para todos nós. Entendeu? Então, ele diz que Deus não quis que assim fosse, a fim de que cada um concorresse para a realização das coisas. Porque é necessário que tenhamos o mérito das nossas conquistas. E também tenhamos os deméritos das nossas más realizações. Porque a semeadura, ela é livre. Então, é bom que nós façamos essa reflexão. O amor de Deus é a liberdade que Ele nos dá para que possamos semear. Isso é o amor dele para todos nós. Mas a sua justiça é a colheita das consequências daquilo que semeamos. Porque com certeza iremos colher com as nossas próprias mãos. Então, qual o mérito que teríamos se já soubéssemos tudo aquilo que nós alcançaríamos no nosso futuro? Na realidade, como é que nós estamos vendo essa questão de futuro, presente? E às vezes nós ficamos querendo chegar a um futuro melhor, buscar, né? Que todos nós queremos ser felizes. Isso é bem interessante. Todos nós, perguntar a qualquer pessoa se ela quer ser feliz, ela quer ser feliz. Mas parece que, para muitas pessoas, parece que essa felicidade é como um horizonte. Quanto mais nos aproximamos dele, ele se afasta. Então, para muitas pessoas, a felicidade é assim. Por quê? Por ela não entender qual o verdadeiro sentido dessa felicidade, confundimos essa felicidade com a nossa felicidade material, aquilo que nós adquirimos de bens material, de gozos terrenos. Essa felicidade, ela é como o horizonte, porque à medida que nós vamos buscando ela tem momentos que ela vai se afastando da gente. Ela é fugidia. Não é aquela felicidade que nós temos com as conquistas do nosso coração, com as conquistas através do bem, né? Então, podemos pensar que o que é fazer o bem? E a gente diz assim, mas muitas vezes, quando esse bem quando esse bem não aparece, né? Quando nós não nos sentimos confortáveis fazendo esse bem, o mal se instala. E a gente diz assim, mas a ausência do bem
é o mal. E o bem não se ausenta. O bem não pode se ausentar porque o bem é criação divina. O bem é uma criação de Deus. E Deus, Ele quer sempre o melhor para todos nós. O nosso Pai, todo pai quer sempre o melhor para os seus filhos. Não resta a menor dúvida. E Deus é assim com todos nós. Ele quer o melhor de cada um. Mas que para que possamos chegar a essa felicidade, chegar a essa perfeição, essa pureza, precisamos realizar um trabalho de mudança, um trabalho de reforma, no agora, no já, no presente. Porque é através do que eu realizo no meu presente que o meu futuro será construído. Ele diz aqui, Kardec, se é útil que o futuro esteja oculto, porque é que algumas pessoas Deus permite a revelação. Às vezes é interessante porque às vezes é permitida a revelação no futuro. Então por que Deus permite o futuro se o futuro ele é oculto ao homem? Porque em determinados momentos é permitido esse futuro. Assim é quando este conhecimento prévio deve facilitar a realização de uma coisa. Eu me lembro de um cientista no século XIX, já quase chegando ao século XX, não me vem muito na memória o nome dele, mas esse cientista, através de um sonho, ele teve a revelação de uma fórmula que ele não conseguia chegar nesse objetivo, e ele tem uma revelação através de um simbolismo, que foi de duas cobras, uma engolindo a outra. Quando ele tem essa revelação, esse símbolo, né? Ele, ao despertou nele a cadeia química que faltava para a formação da sua... Aquilo, geralmente, é uma revelação, né? De alguma coisa que aconteceria no futuro, mas que facilitaria. Então, às vezes, nós nos perguntamos, né? Por que Deus não facilita para nós, por exemplo, vivemos num momento em que queremos uma vacina agora contra essa virose. Então, a gente podia perguntar assim, mas por que Deus não manda os seus emissários, né? Os seus químicos, para que possa intuir os nossos pesquisadores e encontrar de imediato a cura através dessa vacina? Lembramos que o homem terá sempre o mérito das suas conquistas. O homem precisa desenvolver-se intelectualmente. Esse é o processo de evolução do homem. Nós temos a liberdade de pensamento, nós temos o raciocínio contínuo, nós temos a condição de pensamento contínuo. Então, nós, através do nosso desenvolvimento, nós vamos descobrindo, fazendo as nossas descobertas e facilitando a vida do homem na Terra através desse progresso. Mas por nós mesmos, né? Haja visto hoje, nós temos um celular que, por incrível que pareça, hoje, através desse isolamento, foi um grande facilitador para que mantivéssemos o nosso trabalho espiritual.
os nossos estudos, as nossas palestras. Quantas coisas nós realizamos de bom através desse progresso, sendo uma conquista gradativa do próprio homem. Então, tudo terá sempre o mérito das nossas. E nós temos um celular que, usado para o bem, ele é um grande facilitador nas nossas vidas. Nós temos hoje o computador, a internet, que, usado para o nosso bem, é um grande facilitador. Como em curtas distâncias, com que rapidez nós solucionamos nossas coisas, mas quando usado para o mal, constitui-se numa arma terrível. Então, o homem terá os deméritos das suas más realizações. Então, ele poderia perguntar, os espíritos até eles comentam com Kardec, quando ele fala sobre essa questão da utilidade, do ocultamento, né? do futuro para todos nós, aí os espíritos dizem assim, e se Deus já nos criasse perfeitos? Então a gente pode analisar, se já chegássemos, fomos criados, reencarnamos com sabedoria, com tudo, perfeito, felizes, coisa e tal. Então é como assim, como o porquê da infância para o espírito encarnado? Qual a necessidade da infância para o adulto? Já imaginou se nós nascêssemos adultos? Às vezes, nós até falamos assim, há muitos anos atrás, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje da vida, tudo seria muito diferente. Mas nós precisamos passar por aqueles momentos desde a infância, puberdade, adolescência, mocidade, idade adulta, até chegarmos na idade mais avançada, na segunda, terceira idade, né? Porque nós vamos buscando experiências e vamos aprendendo com a vida. Então é interessante essa questão do futuro, que ele vai sempre nos dizer que a perspectiva, olha só o que os Espíritos falam para cá, a perspectiva de um acontecimento pode despertar ideias mais ou menos boas. Se um homem ficar sabendo, por exemplo, olha só, que receberá uma herança com a qual não conta, poderá ser instigado pelo sentimento de cobiça, pelo prazer de aumentar seus gozos terrenos, pelo desejo de possuir mais depressa, desejando talvez a morte daquele que lhe deve deixar sua fortuna. Então, prestemos atenção que nós não somos uma obra acabada. Nós não somos uma obra acabada. Nós somos uma obra em processo de evolução. Nós vivemos num planeta de provas e expiações, dos quais os espíritos que habitam esse planeta têm como característica a própria rebeldia. Então nós estamos em processo de aprendizado. Nós vivemos num planeta que podemos dizer que é um planeta de escola, que estamos aprendendo o tempo todo. Aprendendo a ser melhores. Olha que grande oportunidade nós estamos tendo agora, com esse isolamento, com essa quarentena, cinquentena, já se vai se prolongando esses dias. Olha esse tempo de isolamento, quanto aprendizado nós estamos tendo, quantas reflexões nós vamos fazendo com relação ao outro. Uma muito importante. Hoje eu uso uma máscara para sair na rua.
é obrigatório usar a máscara. Mas olha que interessante, por que eu uso a máscara? Eu uso a máscara para evitar contaminação, mas também para não contaminar o outro. Então, refletimos. O processo de quarentena está fazendo refletir que eu tenho que pensar no outro. Então, quando eu saio à rua, eu boto uma máscara, porque eu não posso contaminar o outro. Como o outro também precisa pensar em mim. Então, qual foi o dia, talvez, que nós pudéssemos ter pensado mais no outro dessa forma? E quem é o outro? Quem é aquele que caminha comigo? Hoje nós estamos em casa. Eu, com 3 semanas de isolamento, eu falei assim para minha esposa. Eu falei, eu não sabia o quanto o meu trabalho me fazia tanta falta. Olha só, quantas vezes nós estamos trabalhando e estamos preguiçosos, né? Estamos revoltados com o nosso trabalho, estamos infelizes. Aí passou apenas 3 semanas de isolamento para que eu percebesse a falta que o trabalho me faz. A falta da convivência com as pessoas. Olha que interessante. E a falta que o trabalho espiritual nos faz também. A falta que o centro espírita nos faz. A convivência dessa família. O acolhimento dessa espiritualidade. Então, nós sentimos falta porque é o nosso porto seguro. É aqui que eu me refaço. É aqui que eu me melhoro. É aqui que muitas vezes eu vou mudar o ponto de vista que eu tenho disso ou daquilo e que muitas vezes me fez sofrer. Então, essa família aqui, ela traz esse aprendizado através dessa convivência e quanta falta nos faz. Então, o processo de evolução do homem, ele é gradativo, mas ele buscando a cada dia a sua tarefa de aprendizado. Então diz aqui, visto que Deus tudo sabe, pergunta Kardec, sabe igualmente se um homem vai ou não vai sucumbir em uma prova? Deus sabe, claro que sabe. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova? Já que nada pode acrescentar ao que Deus já sabe a respeito do homem. É como se nós estivéssemos vendo Deus e Deus estivesse olhando para mim e estivesse dizendo assim, coitadinho do Carlos Alberto, ele está tão problemático, ele está tão difícil, Carlos Alberto, nossa, ele vai sofrer muito nas provas dele, coitado do Carlos Alberto. Será que Deus me vê assim? A vocês que estão assistindo, será que Deus vê vocês dessa forma? Ele, o Criador de tudo, o nosso Criador, Criador desse universo, de todas as coisas, Ele não me vê assim. Ele me vê feliz, puro. Nós sabemos
que o nosso aprendizado, ele vai desde a criança na escola, lá no ensino, naquele ensino fundamental, vai passando por todos os processos até chegar à universidade e até chegar ao doutorado. É o nosso processo de evolução diante das nossas provas. Ele sabe desse processo, mas ele nos dá o livre-arbítrio, ele nos dá a condição de nós vencermos a nós mesmos nesse processo de evolução. Então ele diz aqui, isso equivaleria a perguntar por que Deus não criou o homem perfeito e acabado. Porque o homem passa pela infância antes de chegar à idade adulta. A prova não tem por objetivo esclarecer Deus sobre o mérito desse homem, pois Deus sabe perfeitamente o que ele vale. Somos filhos de Deus. E o Pai sabe o quanto vale os seus filhos para ele. Mas deixar a esse homem toda a responsabilidade de sua ação, já que é livre para fazer ou não fazer, tendo o homem a escolha entre o bem e o mal. A prova tem por efeito colocá-lo às voltas com a tentação do mal. Senhor, né? A gente pode aqui até de lembrar de Jesus, né? Quando Jesus ele mostra para nós aqui na oração dominical, quando nos manda dizer: não vos deixeis sucumbir à tentação, mas livra-nos do mal. Mas ele nos dá a oportunidade de fazermos essa escolha para que a gente possa vencer a nós mesmos, para que a gente possa construir o que de melhor nós temos e deixado dentro das suas leis que estão na nossa consciência. Assim, nessa questão do livre-arbítrio, nós poderíamos até ver que o livre-arbítrio ele existe no estado de espírito. Porque às vezes nós vemos assim, sobre a questão da fatalidade. Porque se nós temos as nossas provas e essas provas foram nossa escolha, então nós estamos predestinados àquele problema ou não? Não. Nós não estamos predestinados, embora participamos das nossas escolha das nossas provas. Então a fatalidade se dá no momento da reencarnação, quando essa escolha é feita por nós, quando essa prova se consolida, ali, naquele momento da reencarnação. A partir do momento que se consolidou aquela fatalidade ali, acabou. Nós já estamos diretamente ligados ao nosso livre pensamento, à nossa liberdade de pensar, ao nosso livre-arbítrio. E aí estamos por nossa conta. Então, essa questão, então, a questão do livre-arbítrio no estado de espírito, na escolha das existências e das provas, e no estado corporal, na faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos a que voluntariamente nos submetemos. Então, cabe à educação combater as más tendências, diz aqui Kardec, no resumo teórico, né, no Móvel das Ações do Homem. Cabe à educação combater as más tendências. Ela o fará eficazmente quando estiver baseada no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Chegar-se-á a modificá-la como se modifica a inteligência pela instrução e a consciência pela educação moral. Então, é essa a nossa participação no contexto da história da vida, a importância da vida, a importância de vivermos, a importância de hoje
nós estamos refletindo sobre a vida, o quanto aprendizado nós estamos tendo nesse momento de pandemia. Quantas coisas boas ficarão depois disso? Quantas coisas nós vamos permitir que evolua ao nosso lado? Então, meus irmãos, com muito carinho que nós participamos desse aprendizado sobre a questão das escolhas, sobre a questão do nosso livre pensamento, né? O quanto nós precisamos aprender na questão da convivência um com os outros para construir o nosso futuro. Nós não temos o nosso futuro, como foi nos falado, o nosso futuro o ocultamento do nosso futuro é uma caridade de Deus para todos nós. Então façamos do nosso hoje uma plataforma para alcançarmos um futuro melhor. Isso é o maior objetivo da vida. O maior objetivo da vida é o bem que nós fazemos para nós e para o outro. O bem consiste no maior objetivo da vida, segundo os Espíritos, revelaram na questão 860 do Livro dos Espíritos, Kardec. Então tenhamos esse objetivo, o objetivo do bem, da caridade, e aí sim construiremos um futuro melhor para todos nós. Agradecido a essa oportunidade, possamos agora, em nome de Jesus, agradecermos a Deus, nosso Pai, agradecermos a espiritualidade amiga da Casa de Clarencio, a Clarencio, a todos esses espíritos que caminham conosco, nos auxiliando, nos amparando, nos mostrando o verdadeiro objetivo da vida no nosso aprendizado. Agradecemos o conhecimento da doutrina espírita para desvendarmos esse véu da ignorância, para que possamos pensar, Senhor, em dias melhores para todos nós. Obrigado e envolva a todos os nossos familiares, envolva a todos aqueles que agora, nesse momento, estão na linha de frente desse trabalho diante da pandemia. Envolva a todos que estão, nesse momento, em seus trabalhos, nesse momento, em suas casas, nesse momento, nos hospitais. Enfim, Senhor, a todos nós. E que possamos dizer que seja em Teu santo nome, em nome de todos os benfeitores espirituais desta casa, santo e bendito, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, pedimos a permissão para agora finalizarmos a nossa tarefa de hoje, do Livro dos Espíritos. Que assim seja. Graças a Deus.